A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Olha só, eu quero deixar alguns recados aqui para você. O primeiro, se você não se inscreveu, se inscreve aí. A TV Promessista está no ar também, Viva Promessa. Então, fique atento a toda a grade de programação. Seguir as redes sociais para que você seja informado de tudo que está acontecendo nesse universo promessista espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão também por todos aqueles que mandam mensagem pra gente, aqueles que quando nos encontram falam, olha, nós estamos lá assistindo a escola bíblica. Isso deixa a gente muito feliz, isso deixa a gente muito satisfeito em ver o rosto, né? Aqui nós vemos nomes que vão subindo aqui e de vez em quando Deus nos dá a oportunidade de ver rostos daqueles que estão estudando a escola bíblica conosco. Então, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Estamos na Rota 32 e nessa rota estamos comemorando os 90 anos da Igreja Adventista da Promessa. Os 90 anos que cada promessista está comemorando nesse ano de 2022. Inclusive, mandar um abraço para a Convenção Mineira. Nós estivemos lá na comemoração do aniversário da igreja, pregando, congregando lá com os irmãos e celebrando. Então, que Jesus continue abençoando a nossa convenção lá no estado de Minas Gerais. E nós vamos dar sequência a esse estudo. Semana passada nós estudamos um pouquinho sobre o crescimento que veio a partir do derramamento do Espírito em Atos 2, e hoje nós vamos entrar num outro tema bastante importante do avivamento e do crescimento da igreja, que é a reforma protestante. Então, separa aí sua Bíblia, a sua lição bíblica e vem junto com a gente estudar a lição de número 6. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso. A lição de número 6, nossa lição de hoje, vai tratar sobre a reforma protestante. Sem dúvida alguma, se nós estivermos falando da história moderna, a reforma protestante é um marco na nossa civilização, é um marco na nossa sociedade. Você sabe, você conhece a história, a reforma ou o estopim da reforma acontece em 31 de outubro de 1517, mas existem movimentos anteriores, movimentos posteriores, que vão fazer com que esse movimento do Espírito ali, em 1517, alcance muitas pessoas, inclusive alcance a nós, né? Porque nós também somos frutos, né, desse movimento, de maneira direta ou indireta. Ele é, de fato, um impacto na nossa vida, um impacto no evangelho que nós recebemos. Mas o que é, de fato, a reforma protestante e o que ela se responsabilizou em fazer? Será que nós podemos tratar a reforma protestante como um avivamento? Será que a reforma protestante é um momento da história em que o Espírito Santo de Deus também é derramado num impacto profundo, trazendo as pessoas de volta à palavra, gerando conversões que eram assim impensáveis e alcançando o mundo de uma maneira como jamais poderia ter sido imaginado por alguém vivendo aquele período? Esses são alguns dos pontos que nós queremos responder, queremos tratar na nossa lição de número hoje, a nossa lição de hoje, melhor dizendo, que é a lição que trata da reforma protestante. E para nos ajudar nesse estudo, está conosco aqui o pastor Alex. Pastor Alex, que é superintendente da Convenção Paulista, seja muito bem-vindo.
Acho que é a primeira vez com a gente na Escola Bíblica, né? Primeira vez, Então seja muito bem-vindo. A nossa expectativa é que seja um tempo abençoador aqui, comentando e instruindo aqui os nossos estudantes na Palavra de Deus. Fique à vontade para falar aí com os nossos estudantes, né? Obrigado, pastor Samuel, a paz do Senhor, a você, a todos os nossos queridos promessistas também. É uma grande alegria, de fato, estar aqui, poder participar aqui desse momento tão especial para a gente, né, que é a nossa Escola Bíblica, sobretudo nessa série também, que tem sido uma série muito especial para todos nós, né, uma série comemorativa, onde estamos falando sobre o caminho do avivamento, que Deus possa abençoar esse tempo, que seja produtivo, em nome de Jesus. Amém, amém. É muito interessante quando a gente fala do caminho do avivamento, que por mais que a gente tente, né? Hoje eu estou errando todas as palavras aqui, tá? Hoje está difícil aqui. Por mais que a gente tente construir uma linha do tempo do que foi essa ação do Espírito Santo, né? Vindo desde o Antigo Testamento, passando pelo Pentecostes, entrando entre os primeiros cristãos ali na igreja primitiva, e, enfim, passando pela Idade Média, a Reforma Protestante, a Igreja Moderna. Por mais que a gente tente, a gente fala de algumas coisas, mas não consegue falar de tudo, né? Porque enquanto a nossa linha chega aqui, o Espírito Santo já estava fazendo em outros 2, 3, 4 lugares. E é muito interessante isso, né? Essa rota que, na verdade, tem vários outros caminhos, né? Vielas, atalhos que o Espírito Santo vai usando e vai fazendo, né? Então, hoje nós vamos tratar especificamente sobre a Reforma Protestante, né? Então, assim, a gente está delimitando esse tema, né? Mas é muito interessante, pastor Alex, eu não sei a sua opinião a esse respeito, mas te deixo à vontade aqui para falar, como que a gente é impactado quando a gente começa a enxergar esse movimento, né? A gente vai ler livro de história cristã, por exemplo, você começa a ler, você fala assim, não é possível, de onde surgiu, né? E aí do nada surge um livro sobre um missionário fulano de tal, que você nunca tinha ouvido falar, não está registrado nos livros de história cristã, né? E você lê aquela história e você fala, meu Deus, ninguém ouviu falar desse camarada, mas o Espírito Santo usou ele. Como é que você pensa assim? Sim, é verdade, eu concordo contigo. Eu penso que é o que a gente tem visto na lição bíblica, né, nessa série, ao longo do tempo, ao longo dos tempos, né? Deus, ele vai escrevendo a história. Quando a gente, parece que a gente não percebe, né, a ação de Deus, e quando a gente se dá conta, a gente percebe o quanto Deus estava fazendo, né, através da vida de pessoas de todas as gerações, de todos os tempos, e a nossa tentativa, às vezes, de delimitar, né, essa ação de Deus, a gente acaba sendo muito limitado nisso, né? Com esse próprio tema da reforma, parece que isso vai acontecer também, né? A gente tem uma data que é marcante, né, que é a data de 31 de outubro de 1517, mas ao mesmo tempo essa própria história se confunde, né, com aquilo que vem antes, com aquilo que vem na sequência. Sim. E isso só mostra pra gente a soberania de Deus ao longo dos tempos. Como que Deus ele tem esse controle, né? Sabe um negócio que eu pensei aqui, do nada, assim, na semana passada com o pastor Alessio, a gente estava falando muito sobre pessoas anônimas, né, que a gente estava falando da expansão da igreja, a partir ali da perseguição que acontece em Jerusalém. A igreja toma conta de Jerusalém, mas vai para Antioquia, chega a Éfeso, enfim, vai chegar lá na Europa e tal. E essa ideia das pessoas anônimas, pessoas cheias do Espírito Santo, mas que vão, né? E aí, você falando aqui, me veio à mente, né? Aquele condutor da charrete nunca imaginou, né? Jamais, ele nunca imaginou, né? Que 90 anos depois existiria um movimento com mais de 70 mil pessoas, impactando pessoas. Um outro personagem, o Sr. Félix, né? Sr. Félix, com aquela Bíblia, com a Bíblia. Né? Que eu acho que tem a ver com o nosso assunto, inclusive, aqui. Exatamente. Jamais imaginou a proporção, né, desse presente que ele entregou. E isso, assim, o Sr. Félix meio que linka diretamente a Reforma Protestante com a nossa história, né? E isso é muito interessante. Mas vamos lá então, pastor Alex, começando aqui pelo princípio, né, pelo começo, né? A nossa pergunta 1, ela vai dizer o seguinte: comente sobre o contexto da igreja em sua marcha na história até o período da Reforma Protestante e em que sentido podemos
fazer esse paralelo com a igreja de Laodiceia, lá do capítulo 3, 14 a 20. Então, dá pra gente esse panorama, né? Porque na semana passada a gente chegou até Éfeso ali o evangelho tá numa explosão, né? Mudança de vida, gente sendo transformada e tal. Mas há um gap de tempo aí em que as coisas parecem que declinam, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Sim, nesse período de grande expansão da igreja, né? Sobretudo nos primeiros 3 séculos, a igreja está explodindo, né? Em crescimento. Sobretudo através de pessoas anônimas, né? Como a gente viu, Deus está ampliando a sua obra. Só que Deus usa, entre outros meios, Deus vai usando a perseguição, né? Para que essa igreja ela avance, para que ela caminhe dentro dos propósitos dele. A partir do século IV, parece que a perseguição ela cessa, né? A gente tem um personagem importante no século IV, que a lição apresenta para a gente, que é o imperador Teodósio. Teodósio, ele publica um decreto, ele torna o cristianismo a religião oficial, né, do Estado. Há um banimento, né, das religiões pagãs, dos cultos aos ídolos, e parece-nos, né, a princípio, que essa é uma boa notícia, né, para o povo de Deus, porque cessa-se a perseguição e agora o povo parece que tem paz, né, para poder adorar, para poder cultuar a Deus. No entanto, né, é justamente nesse período de paz, entre aspas aí, é justamente nesse período que a igreja mais se afasta de Deus. A igreja que enquanto era perseguida crescia, a igreja que agora deixa de ser perseguida se torna uma igreja confortável, né, em si mesma, e ela enriquece. Essa igreja se torna rica, né? Acho que qualquer semelhança não é coincidência, né? Qualquer semelhança com a igreja ao longo dos anos, né? Exatamente. Essa igreja ela se torna rica. Eu tava pesquisando esse assunto, ouvindo uma suposta fala, né, de São Domingos, quando ele vai visitar a Basílica de São Pedro, e um dos cardeais diz assim para ele: olha, isso aqui é a nossa basílica, olha como é que ela está ficando, né, como ela está ficando bonita e tal. E ele diz assim: Pedro não precisa mais dizer não tenho prata e nem ouro. E aí o São Domingos então diz assim: e tampouco nós podemos dizer levanta-te e anda também. Então a igreja, embora ela enriqueça, né, nessa época, embora ela se aproxime do poder do Estado, é justamente nesse tempo que a igreja mais se afasta de Deus. A lição vai fazer esse paralelo, né, com a igreja de Laodiceia. O pastor da igreja de Laodiceia, ele sofre um terrível vexame, né, porque Jesus bate do lado de fora da porta. Sim. Jesus está do lado de fora e aquele pastor precisa ouvir a voz de Jesus nessa circunstância. Então a lição ela vai fazer essa comparação, né? E vai dizer que parece que é justamente nesse período que a igreja acaba colocando Jesus por lá de fora. Toda a estrutura criada, né, pela igreja, a estrutura de poder criada pela igreja, a hierarquia, né, eclesiástica criada pela igreja, tudo isso passa a ser muito mais importante naquela época do que a própria presença do Senhor Jesus, do que a presença do Evangelho, a manifestação do Evangelho. Tudo isso é substituído, né, por outras práticas, sobretudo práticas contrárias à palavra de Deus, contrárias ao Evangelho. Então, mais ou menos é esse o contexto, né, que faz parte ali a reforma protestante. É mais ou menos isso que está acontecendo, né, na época, né? A sociedade está vivendo um momento terrível também de doença, né, que se espalha, e a igreja ela vai se perdendo cada vez mais, né? Vai se afastando. Como a gente estudou até aqui já, parece que Deus gosta, né, ao longo da história de momentos assim para estrategicamente intervir na história e levantar novamente
um povo remanescente. Eu estava até pensando nisso, né? Porque assim, uma vez eu estava estudando para pregar na igreja, Efésios 6, e aí o texto vai dizer, né? A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades e tal. E aí eu fiz o raciocínio inverso, né? Se a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra potestades dos reinos celestiais e tal, se eu estiver brigando contra a carne e sangue, significa que eu não estou brigando contra as potestades, porque não dá para brigar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Verdade. E aí eu cheguei à conclusão de que quando a igreja, essa é uma conclusão minha, né? Quando a igreja está em zona de conforto, a tendência dela desviar o foco da sua finalidade é muito grande. Então, assim, você tem conflitos internos, irmão que não consegue lidar com outro irmão, e o evangelho não cresce, a igreja não cresce, fica aquele negócio minguando, né? E aí, de vez em quando, eu acredito que Deus faça aquela intervenção, né? E a intervenção geralmente mexe com a zona de conforto, né? Sim. E aí, assim, você é pastor também, você é pastor há muito tempo, né? Eu sou pastor há menos tempo, mas sabe aquelas coisas assim, tipo, sei lá, surgiu uma briga ou surgiu, sei lá, o vizinho tá bravo porque tá estacionando o carro perto da casa dele. Irmãos, o vizinho tá bravo, vamos orar. E aí o povo começa a orar e tal. Então, passa uma sensação, com base nesse contexto que você passou, de que quanto mais tranquila, né? Quanto mais em zona de conforto está a igreja, maior vai sendo o seu grau de afastamento de Deus. Faz sentido isso? Sim, eu penso que segundo o evangelho que Jesus ensinou pra gente, na nossa própria vida pessoal, né? A gente deve suspeitar de tempos onde há somente paz, onde não há lutas, né? Onde não há adversidades, porque afinal de contas o cristianismo é isso, né? E o evangelho ensinado por Cristo é isso para nós. Então, tanto do ponto de vista da igreja, né, coletiva, quanto do ponto de vista do cristão individual, Deus ele faz uso, né, dessas perseguições, dessas tribulações, é o vizinho, né, é o filho doente, né, é o emprego que a gente perde, é o dinheiro que acaba. Deus faz uso dessas limitações nossas justamente para nos despertar. E parece que no tempo da reforma, é lógico, de uma proporção muito maior, né? Mas Deus fez isso, né? Deus usou aquele tempo para despertar aquele povo assim de maneira, para mim, de uma maneira sobrenatural. O que Deus faz na reforma através daqueles homens, não há outra explicação senão a gente também denominar isso, né? Uma das perguntas que você fez no início, de avivamento. Foi um mover sobrenatural de Deus, de despertamento, que, como você disse, não serviu apenas para aquele tempo, mas que alcançou, inclusive, a nós, alcança ainda nós, né, com seus impactos no dia de hoje. Eu acho que a gente até comentou em algumas lições atrás, não sei se na segunda lição, na terceira, acho que foi na segunda lição, que a gente estava falando sobre o impacto que o avivamento ele causa a sociedade como um todo, né? Quando a gente olha para a reforma protestante, isso é indiscutível, né? Todas as áreas políticas, sociais, educação, áreas médicas, né? Da medicina, da ciência, todas elas sofreram um impacto direto da reforma protestante. E eu digo isso só para colaborar com essa ideia que você colocou, né? De que não tem como dizer que aquilo não foi uma ação sobrenatural de Deus, né? Humanamente, aquilo não era possível de ser feito, né? Sim, eu acho que um outro fator, a gente acaba sempre lembrando de Lutero, que acaba sendo um personagem principal, né? Nesse cenário todo. Se a gente pensar um pouco em Lutero, né? Talvez eu já esteja até aqui me adiantando aqui, Samuel, mas se a gente pensar um pouquinho em Lutero, além de ser um sacerdote, Lutero é um teólogo, né? Sim. Ele se torna ele abandona a carreira de advogado, ele se torna um doutor em teologia. Ele é um professor. E, na verdade, às vezes a gente imagina Lutero, né, como aquele cara assim revolucionário
que chegou um dia na porta da igreja de Wittenberg, né, e meteu os pés na porta e falou, olha, o negócio é o seguinte, né? Quando, na verdade, a história de Lutero vai mostrar para a gente que ele está fazendo o que ele fazia, né? Que é o ordinário. Lutero está cumprindo o papel dele de teólogo. Lendo a Bíblia, orando, ensinando. É isso aí. Nesse cumprimento ordinário, né, que é o cotidiano dele, Deus pega isso, né, e transforma isso em um movimento extraordinário, né? Que é para a gente um avivamento, com certeza. E ao mesmo tempo, eu acho que para nós isso fica como uma lição assim tremenda de que Deus pode usar, né? Se Deus quiser usar a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pastor, através de um sermão, através desse sermão, trazer salvação a centenas de pessoas, Deus pode fazer isso. Se Deus quiser usar algum grupo, né, em algum lugar do Brasil, algum lugar do mundo, para ainda hoje, né, através de uma ação cotidiana, Deus potencializar isso, né, da forma que Ele quiser, Ele pode fazer. É o que eu vejo que acontece aqui nessa história, né? Deus pega pessoas que estão fazendo o que deviam fazer, o normal, e Deus potencializa isso de um jeito que... E eles não vieram de fora, né? Eles estão dentro daquele sistema corrompido, eles estão dentro daquilo ali, né? É verdade. Então, o impacto aconteceu de dentro para fora, né? Ele não veio de fora para dentro, né? Às vezes a gente fica esperando avivamento, que é o tema da nossa série, né? A gente fica esperando que Deus nos avive para fazermos algo. Quando, na verdade, a gente deve continuar fazendo o que Deus já nos chamou a fazer. Ele nos aviva enquanto estamos fazendo. Parece que é isso que acontece com Lutero, né, com os reformadores. Eles estão pregando, ensinando, disputando, né? E nesse movimento, né, cotidiano, Deus resolve intervir naquele tempo da história e fazer isso que chegou até nós hoje, já faz mais de 500 anos. Legal. Bom, quando a gente então faz essa linha do tempo, né? Ali do final ali da igreja primitiva, primeiro, segundo, terceiro século, igreja oficializada, do terceiro para o quarto século ali começa o que é chamado de Idade Média, que são esse período mais chamado também de período das trevas, né? Olha o nome que recebeu, né? Por tamanha obscuridade que esse tempo trouxe. Ele vai percorrer ali do quarto século até o século XV, XVI, mas dentro desse período, mesmo com toda essa decadência, e a nossa segunda pergunta que ela vai tratar disso, parece que Deus preserva algumas pessoas, né? Ele fez isso, por exemplo, lá na Babilônia, né? Com Sadraque, Mesaque, né? O próprio Daniel, né? E parece que ao longo da história há sempre pessoas que Deus preserva, né? E aqui, nesse gap de tempo, nessa lacuna do tempo, com todos esses acontecimentos, surgem também, né? Você bem disse, né? O Lutero, ele é um personagem, assim, vamos dizer que ele é o personagem final ali, ou talvez o personagem do centro, né? Porque vai vir outros depois dele que vão formatar algumas coisas. Mas houve alguns também antes, né? Em outras localidades, né? Lutero está na Alemanha, né? Mas você tem avivamento que vai acontecer na Inglaterra, né? Você tem avivamento que vai acontecer na Nova Inglaterra. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses personagens que Deus foi usando dentro desse movimento da Reforma Protestante. Alguns vão dizer que, na verdade, seria melhor a gente usar o termo reformas, né? Reformas. E não apenas reforma no singular, porque o que acontece, na verdade, é que, pelo menos aí num período de 400 anos, né? Deus ele tá despertando pessoas, despertando homens para questionar algumas ações da igreja que estavam distanciando a igreja de Deus. Então, Lutero é um desses, é o personagem central, né, pela atitude que ele tem lá em 31 de outubro, mas sem dúvida existem outros, né? E é o que não foi morto, né? Vale a pena citar também, né? Lutero é o monge alemão, né? A lição vai lembrar para a gente, vai citar aqui Zwinglio, né? Zwinglio era um padre suíço
Então Deus está fazendo um movimento na Alemanha, ele está fazendo um movimento na Suíça. A lição vai lembrar para a gente de Wycliffe. Esse é um dos que, assim como Lutero, ele se levanta para afirmar o senhorio de Cristo. O Wycliffe, ele chega a comparar o Papa com o anticristo, né? Ele diz que o Papa é o anticristo. Então, na verdade, a Reforma Protestante é um conjunto, né, de movimentos que, ao longo desses 400 anos, mais ou menos, né, um pouco para lá, um pouco para cá, ao longo desse tempo, questionou, então, a hierarquia da igreja da época, questionou a estrutura, né, criada pela igreja na época. Mais tarde a gente vai ter um outro personagem importante chamado Calvino, né, que acaba também se encaixando aqui dentro dessa história toda. Calvino está na França. Então, a gente vê em toda a Europa, Deus ele agindo, levantando pessoas, além de Lutero, para executar esses movimentos, né, de reforma no seio da sua igreja. É interessante desses nomes aí que foram citados, por exemplo, Joe Hus está 200 anos antes, né, de Lutero, e é queimado na fogueira, né? Wycliffe, que eu acho que é um pouquinho antes de Lutero, ele morre, mas depois a igreja desenterra ele para excomungar ele, né? A grande acusação contra ele era porque ele já tinha uma tradução em inglês da Bíblia, né? Então, assim, o Lutero ele não é o precursor, né, da tradução da Bíblia para o vernáculo, né? O Wycliffe já tinha feito isso e foi morto por isso. Foi punido por isso. Algumas das cópias foram queimadas, né? Recentemente, inclusive, foi leiloado uma cópia dessa Bíblia de Wycliffe, assim, por mais de 1 milhão, 2 milhões de dólares, né? E é interessante, assim, por que eu estou citando isso? É porque, assim, os nomes são muito bonitos, mas a vida que eles levaram por uma fidelidade não foi fácil. Sim. O preço foi alto, né? Foi alto. Né? Os próprios reformadores que vêm ali, contemporâneos ali de Lutero, né? Zwinglio, o próprio Calvino, não tiveram vida fácil no começo, né? Principalmente quando aquelas sucessões de rainhas, né? Uma mais católica, outra era protestante, as perseguições tinham que sair fugidos, né? Porque senão eram mortos mesmo, né? Então isso demonstra que essa fidelidade não é uma fidelidade intelectual simplesmente, né? É verdade. Pegando o próprio exemplo do Lutero, né, em relação a essa fidelidade que a gente está falando, depois que ele faz o que faz, né, lá em 31 de outubro, lá 4 anos na sequência, ele é desafiado a negar, né, tudo aquilo, né, a voltar atrás, né, naquilo que ele tinha feito. E lá na chamada dieta de Worms, né? Worms, né? Acho que é Worms, né? Worms. Mas acho que vale. Nós vale, brasileiro, né? E a palavra não é português. Ele é justamente desafiado a recuar, né? E ele mantém essa fidelidade e ele não retrocede em uma palavra. Aliás, tem uma história dele que conta que quando ele está indo, né, para esse julgamento, que acontece, né, por intermédio do amigo dele, né, o Melanchthon, que acontece na própria Alemanha, né, e não lá na Itália, ainda bem para porque Lutero. De lá ele não teria saído. Não teria saído, né? Ele diz assim, ainda que, a gente canta isso, né, no Castelo Forte, ainda que cada telha dessa cidade fosse um demônio, ainda assim eu iria. A gente canta mais ou menos isso, né? Se nos quisessem devorar, demônios não contados. A gente canta isso, que foi escrito pelo próprio Martim Lutero. Mesmo porque ele havia sido alertado de que ele não sairia vivo de lá, né? Tanto que há toda uma intervenção para ter a vida dele preservada, né? Sim. Mas, assim, todo mundo sabia que aquela dieta era, na verdade, um local de extermínio, né? E mesmo assim ele foi. Eu acho um negócio interessante em Lutero, assim, que talvez eu não tenha essa mesma
nem inclinação e nem capacidade, né? Era a profundidade, mas a insistência com que ele defendia aquilo que havia impactado ele, né? Impactado ele, né? Essa frase, por exemplo, na dieta que fala, se você negar tudo isso aqui, a gente queima tudo e você segue a vida. E ele diz, eu só nego se vocês me convencerem pela Escritura, né? Então, como que convence, né? Se há uma ação do Espírito Santo ali, né? Então, assim, eu olho para ele com essa coragem, né? E, assim, às vezes eu fico meio pensativo, né? Como que seria a gente nesse processo, né? Porque nós não estamos falando de uma opinião que você deu no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Sim. Entendeu? Nós estamos falando de uma perseguição de dizer algo que vai custar a sua vida. Por fidelidade a Cristo, vai custar a sua vida. E ele começa a olhar no contexto para os seus contemporâneos e começa a perceber o que está acontecendo com esse pessoal, Exatamente. né? Que insistiu nessa ideia, exatamente, né? Exatamente. Não é novidade. Ele sabe qual é o fim, né? Então, assim, eu acho que até o pastor Alessio comentou na última lição, né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmão, vai embora, entendeu? Cara, vai morrer, rapaz, pode matar, né? Eu sempre uso como exemplo os apóstolos ali, né? No comecinho ali em Atos, eles curam lá o paralítico na porta da igreja, lá da igreja, Porta Formosa, e aí eles são presos, né? Dá aquela confusão, eles são presos. Rapaz, é o seguinte, nós vamos soltar vocês, mas vocês parem de falar no nome desse Cristo. Rapaz, não tem jeito, não. É o seguinte, vai soltar a gente, nós vamos falar do nome de Cristo. E se deixar a gente preso com outros em volta, nós vamos falar do nome de Cristo. Não, então a gente vai bater em vocês. Não, vocês podem bater. Quando vocês terminarem de bater, nós vamos falar do nome de Cristo. Né? Não, mas eu vou matar vocês. Não, vocês podem matar também, não tem problema. Mas vamos morrer falando do nome de Cristo. Eu acho que isso só pode ser o poder do Espírito Santo. Como que é impressionante, nega-se, né, a própria vida dessa forma? Né? É impressionante essa convicção, né? Eu penso que também não há outra explicação senão o poder do Evangelho, né? Que invadiu de fato nesses homens e mulheres a ponto de negarem a própria vida por amor a uma verdade, né? Não há apenas uma... Acho que você citou isso agora há pouco também. Não há apenas uma convicção intelectual, né? É mais do que isso, né? É a própria descoberta que Lutero tem lá em Romanos, né? É uma convicção da fé, né? É uma convicção inegável, né? Ela impacta de tal forma que não tem mais como ser negada, né? Ela escancarou, né? Abriu iluminou a vista, né? Verdade. Vamos falar um pouquinho então sobre essa interpretação dele, né? Romanos 1,17 é considerado, né? O livro de Romanos, na verdade, já é considerado um livro extremamente impactante na vida aí de muitos reformadores, né? Sim. Mas, sem dúvida, é o grande, assim, a explosão da reforma acontece com a sua interpretação de Romanos 1,17, né? Como que essa interpretação foi importante para todo esse movimento da reforma que aconteceu em 31 de outubro de 1517? Pois bem, eu vou ler aqui o texto, né? O nosso texto básico, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Parece que para Lutero, antes de se deparar e de entender de fato esse texto de Romanos 1, 16 e 17, parece que Lutero ele vive assim sérios conflitos, né? Pessoais, né? Conflitos internos, acerca dessa proposta da justiça de Deus, de forma que não há paz no coração de Lutero, porque de fato não pode haver, né, paz no coração de nenhum ser humano se essa paz não for dada pelo próprio Deus. Mas o ensinamento da igreja naquela época, tudo aquilo que ele tinha ouvido até então e aprendido, vai justamente na contramão de tudo isso, né? E a igreja está ensinando que
é possível haver justiça, é possível haver perdão, é possível haver salvação de outras formas, de outros meios. Mas, ao fim, como acontece com todo ser humano, né, quando tenta se justificar por outras formas, ao fim não há paz, né, não há sossego na alma. Então, por muito tempo, Lutero ele vive esse conflito. Ele está nesse contexto todo, né, que nós já citamos aqui, esse contexto onde a igreja ela vai ela vai infiltrando, né, dentro de suas estruturas, né, conceitos equivocados, contrários à palavra de Deus. Há uma informação interessante, né, que Lutero ele se apega muito à questão do arrependimento, né? Ele começa a estudar a questão do arrependimento proposto nas Escrituras, e ele se depara com o texto de Mateus 3:18, que fala sobre João Batista está desafiando o arrependimento, e na Vulgata, né, que é a tradução latina da época de Jerônimo, a tradução, né, estava assim: arrependei-vos e fazei penitências. Sim. Penitências. E Lutero acha aquilo completamente fora, né, de tudo aquilo que a Escritura de fato havia. Tem alguma coisa errada, alguma né? coisa errada nisso aqui, né? E a igreja de sua época estava justamente tentando fazer isso, né? Com que as pessoas alcançassem a justificação através das práticas das penitências. Aqui vai entrar em cena essa expressão tão famosa, né, que a gente conhece, que são as indulgências. Então, a justificação, ela é ensinada via penitências, via indulgências, via autoridade da igreja, e Lutero sabe que, pelo menos até então, ele não havia encontrado paz, né, e não havia encontrado, de fato, justificação nessas coisas. Então, a história dele vai dizer que ele vai se deparar com alguns textos da palavra de Deus. Esse é um desses, né? Esse texto de Romanos. Sim. E quando ele se depara com isso aqui, é como se Lutero ele fosse livre, né? É como se ele se tornasse livre agora. Agora, de fato, ele sente que ele está livre. Livre daquilo que você acabou de citar, que é o temor, o medo. Então, ele adquire uma convicção assim extraordinária, né, para pregar o que ele está agora acreditando, livre da estrutura eclesiástica equivocada da época, livre de tudo isso, né, livre de todo esse sistema, né, equivocado de indulgências, de penitências que é ensinado. E agora Lutero, então, ele vai se levantar como esse personagem importante da história da Reforma. E aí, se você me permite, ele faz um negócio que a gente acabou de citar. Ele vai na porta do castelo de Wittenberg, como um bom teólogo, ele escreve as suas 95 teses, né, contra a ideia especificamente das indulgências, e ele prega, né, na porta do castelo da igreja essas teses. Parece que a porta do castelo era como se fosse um grande mural público, né? Era um mural, Um mural. Como se fosse o jornal da cidade, Isso aí. do jornal do dia. Sim. Se ele fosse um blogueiro, ele colocaria na internet, na internet, na rede social, mas ele bota onde todo mundo vê. E aquilo parece que era um grande desafio, né, também. Especificamente a uma pessoa da época, né? Um pregador famosíssimo da época, chamado de Tetzel, né? Parece que é um grande desafio ao Tetzel, porque Tetzel é o cara, né, encarregado pelo bispo, sob a supervisão do Papa, responsável por cobrar indulgências. Ele era o coletor das indulgências, né? Isso. E a história de Lutero, há um outro personagem interessante, né, chamado Frederico, o Sábio, Sim, o Sábio. que é o príncipe lá da Saxônia. E Frederico o Sábio,
ele também vende indulgências, né? Ele tem lá no seu... Ele é o grande patrocinador da universidade e também é o patrocinador, e também é o príncipe, né? Então, ele tem uma espécie de museu onde ele armazena relíquias trazidas pelos viajantes, né, do mundo todo, né? Alguns vão dizer que tem mais de 5.000 relíquias Ele lá. era uma espécie de acumulador de relíquias. Acumulador. Ele daria muito certo no programa como esse. É. Dizem que havia de tudo lá, né, pastor Samuel? Fuligem da fornalha ardente, né? Pedaços da arca. Tem-se uma ideia de que ele era muito enganado, né? Porque ele era tão fascinado por isso que ele acabava sendo muito enganado, né? Comprava tudo que aparecia, né? Sim. E há uma venda paralela de indulgências, né? Porque o Frederico Sábio, ele abre lá o seu acervo para que as pessoas conheçam e paguem também, né? E comprem. E esse ingresso era como se fosse uma troca, né? Na compra desse ingresso, haveria uma redução, Você né? já sai meio que justificado, né? Um Haveria desconto na justificação, dá né? um desconto e a pessoa podia ter um perdão, né? De acordo com aquilo que ela pagasse, obviamente, um perdão nos seus pecados. E ele tem um grande interesse com isso, né? O interesse dele é manter o castelo e manter também a universidade da época. Paralelo a isso tem o Tetzel, né? Que também tem essa autonomia para vender indulgências. Mas diz a história que o Frederico não permite, né, que o Tetzel ele venda indulgências, né, no seu próprio território. Sim. Então ele faz isso nos arredores. Ele faz nos arredores. As pessoas que têm contato com Lutero, elas ficam sabendo disso. E elas vão atrás e depois elas voltam contando para Lutero. Olha, eu quase comprei o meu perdão, né? Quase, porque era muito caro, né? E não teve condição de comprar. E Lutero, então, ele fica assim, muito ofendido, né, com tudo isso. E Lutero, ele se levanta, então, contra esse sistema. Na verdade, é um sistema de poder, né? Poder, de um dominação. sistema de dominação, De dominação da Igreja Católica. Porque a igreja da época, ela é levantada, né, sobretudo o projeto de poder da Basílica de São Pedro, isso é patrocinado através às custas, né, do engano das pessoas. Do engano. E Lutero fica extremamente incomodado com tudo isso. E essa é uma das razões pelas quais a igreja, que na época a igreja romana, ela sempre foi contra uma tradução da Bíblia no vernáculo, né? Sim. Ela sempre foi contra. Então a única maneira de você ouvir a Bíblia era se você tivesse estudado latim, e isso indicava que você era muito rico, né? Porque eles eram mandados para fora para estudar latim. Ou na missa, que você ouvia o sacerdote lendo lá em latim, você não entendia nada, porque a missa era em latim. Então, ali era um alemão antigo, né? Não é nem um alemão de hoje, mas era um alemão antigo, daquela província. Eles não entendiam absolutamente nada. E quando você tem o domínio do idioma, você tem o domínio do conhecimento, você tem... Não era difícil para a igreja dominar essas pessoas, né? Por Sim. isso que, assim, na minha visão, quando você olha o sistema de dominação, não tinha como Lutero sozinho destruir esse sistema. Esse é um sistema muito bem feito. É um monopólio, né? Ele não está só ali na Alemanha. Ele está espalhado pelo mundo, porque a igreja, de fato, tem esse domínio nesse período, né? Mas você percebe como que é esse sopro, né? Esse sopro do Espírito, né? Nessa linha que você está falando, as próprias 95 teses, né? Elas são fixadas na porta do castelo, não no alemão. De alguma forma, né? Alguém vai lá e pega essas teses E vai traduzir e isso, vai né? traduzir para a língua do povo. Mas elas estão em latim, né? Elas estão em latim. Traduz isso para a língua do povo e parece que é bem isso, né? Pelo sopro divino, isso começa a se espalhar. E aí há uma comoção pública, né? Diante disso que agora eles estão vendo, lendo, né? Sim. Pela primeira vez eles estão tendo acesso, né? E isso gera o movimento que gerou.
Então, se isso não é uma ação de Deus, o que é, né? O que é? Porque não existe registro na história de uma ação de uma pessoa que tenha gerado um efeito global. Sim. Nem Lutero imaginava que isso pudesse acontecer, jamais, né? Jamais. E assim, por exemplo, ele está ali, está em latim, aí traduziram para o alemão. Daqui a pouco isso está sendo traduzido para o francês, porque a imprensa está surgindo naquele período, né? Isso. Já tem as imprensa. offset, né? Então, assim, já está saindo cópias. Daqui a pouco está na Inglaterra, no Reino Unido, né? Então, isso aqui está estourando na Escócia, por exemplo, está estourando Londres, está estourando esse negócio, vai gerar o rompimento do Reino Unido com a Igreja Católica, Sim. né? Isso vai estourar na Suíça, né? Com um movimento lá direcionado. Então, assim, quando você olha, você para e fala assim, não tem como um ser humano ter reproduzido isso. Não tem como o Lutero chegar lá, colocar 95 teses e fazer, vou botar minhas teses aqui porque todo mundo vai dar like. Sim. Entendeu? Todo mundo vai compartilhar. Não, houve um sopro do Espírito que levou isso aí. E chegou em lugares que Lutero nunca pisou. É verdade. Lutero, portanto, ele... aliás, né, parece que o grande embate de Lutero nem é apenas contra as indulgências, né? Ele faz isso, mas se a gente lê, né, principalmente a primeira tese, a segunda tese, Lutero está justamente tentando fazer com que haja uma redescoberta do Evangelho, uma redescoberta da suficiência de Cristo, da autoridade da palavra, da Bíblia. E então, o que Lutero consegue fazer pela graça de Deus é muito mais do que eliminar uma prática equivocada, que é a prática da indulgência. É muito mais do que isso. Parece-nos que essa nem era a grande intenção dele, mas o que ele consegue é desmontar, né, todo um sistema errado que a igreja tinha se tornado, pois ela tinha se corrompido. Ele se transformou não numa pedra, mas foi uma rocha no sapato, né, dos dominadores, digamos assim, né? Agora, me veio aqui, né, pastor Alex, esse tema da justificação, da justiça de Deus, se nós, assim, pararmos mesmo assim para refletir de maneira precisa, parece ser o questionamento, o assunto central do Evangelho, né? E central do coração de qualquer ser humano, né? Quando você fala com um ser humano que ele está perdido, isso se torna o ponto central. Tá? Como que eu me encontro? Como que eu sou encontrado? Como que isso acontece? Como eu sou salvo? Né? Como que essa salvação é mantida? Né? Então, assim, parece simples o que impactou Lutero, mas não é, porque esse mesmo conflito a gente vive ainda nos dias de hoje, porque esse é um questionamento, esse é um assunto que ainda hoje gera questões. Por quê? Porque, de fato, a justificação pela graça, ou essa justiça de Deus, como exposta lá em Romanos, né, por meio da fé, ela impacta esses sistemas de dominação, né? Sim. Que foi o choque da igreja mesmo foi esse, né? A igreja não tinha medo de Lutero, mas a ideia de que isso que a igreja está vendendo não é mais necessário, você só precisa do evangelho, você só precisa de Cristo. Isso foi o que gerou o impacto para eles, né? Que deixa eles assim extremamente estressados, nervosos, porque mexe no poder, mexe na questão financeira, né? Mas, ao mesmo tempo, para as pessoas comuns, aquilo foi um suspiro do espírito de liberdade, né? Por isso que o segundo livro mais importante para Lutero é Gálatas, né? Que esse sopro, o Espírito vos salvou para que vocês sejam livres, né? E aí, meu irmão, não tem dominação contra o próprio Cristo. Como que o sistema de dominação se sustenta a partir do próprio Cristo? Não tem como, né? É verdade. Ele não apenas experimentou essa liberdade que a gente está falando, como ele também proporcionou essa oportunidade para todos que tiveram acesso, né, à sua fala, né, à sua voz. E isso foi uma grande ameaça para o sistema da época, né? Eu ia dizer, nessa linha que você está falando,
que para a gente, esse tema da justificação pela fé, da salvação pela graça, para o ser humano isso é como um grande golpe, né? É um golpe em nossa arrogância, é um golpe em nosso desejo de autonomia, né? De autossuficiência. Porque a gente fica pensando, mas como assim, né? Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo? Nada. Não tem nada que eu preciso fazer para ser salvo, né? Absolutamente. E é isso, né? E é como se a gente assim tivesse a necessidade de oferecer algo. Sim. Eu não posso ser salvo se eu não oferecer algo. É porque eu acho que o ser humano tem dificuldade de não merecer. Então, quando você me dá um presente, ele me constrange se eu entendo que eu não mereço esse presente. Poxa, mas por que me deu esse presente e tal? E isso me obriga a querer também te dar um presente. Te retribuir. Porque assim, eu não quero ficar em dívida. Me deu presente, então eu vou dar um presente também. Mas esse sentimento, né? E aí é o que é a graça, né? É justamente isso, é um sentimento de inadequação. É sério mesmo? O Senhor morreu por mim, o Senhor me salvou? Mas o que eu tive que dar? Não, você não me deu nada. Não, mas eu preciso retribuir alguma coisa? Como assim? Não pode ser de graça? Ele diz, não, vai e não peques mais. É isso aí. Né? Então você observa que ele choca, né, usando a sua expressão, com a nossa própria capacidade humana de lidar com as coisas. Né? Se eu te visito, você quer me visitar. Né? Se eu te ligo, você quer me ligar. É como se eu fazendo algo, ou você fazendo algo, desse autorização para que o outro também fizesse, ou criasse uma dívida que o outro fosse obrigado a cumprir. Né? Sim. E aí, quando a gente olha no Evangelho, não tem. E isso é tão forte em nós seres humanos que parece que eu jamais terei condição, o ser humano pensa, de me aproximar de Deus sozinho. É o campo assim perfeito para a entrada, né, a ideia da sacerdotização, né? Sim. Então sim. entra aqui a figura do sacerdote, porque eu não me considero apto para chegar a Deus sozinho. Então tem aqui o sacerdote, ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Ele vai cobrar o que é necessário para que eu possa fazer esse caminho, né? Ele vai dirigir, né? E isso também nos dias de hoje parece que é muito comum, né? Esse tipo de situação. Lutero diz, não, a gente não precisa disso. Nós temos um que nos leva até Deus, que é Cristo. Nós podemos chegar até Deus por intermédio de Cristo e de mais ninguém. O sumo pontífice não é o Papa, Não é Jesus o Papa. Cristo, né? É Jesus Cristo. É isso. Isso é muito interessante. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhando aí, rapaz, nós vamos entrando aqui nos assuntos e vamos indo. Mas eu espero que você esteja sendo muito abençoado com tudo que nós estamos estudando aqui, com todos esses assuntos. Mas entrou aqui um enviado aqui, porque não é possível, né? Com todos esses assuntos que nós estamos estudando. Porque entender esse movimento que foi, de fato, um sopro do Espírito Santo, é para encorajar o nosso coração, para a gente olhar e dizer assim, o mundo tem jeito. E o jeito para o mundo é o Evangelho de Cristo. Né? A perdição tem jeito e a solução é o Evangelho de Cristo. Então, pastor Alex, aqui caminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria que você desse uma palavra. Os nossos alunos, alunas que estão agora acompanhando aqui a gente, como que esse impacto da reforma protestante, a gente sabe que 1517 é um divisor de águas, a igreja expande, a igreja cresce de maneira exponencial, o evangelho está presente no mundo, isso é inequívoco, mesmo nos lugares chamados de cortina de ferro, né, onde não tem Bíblia, nesses lugares o evangelho está lá também. Mas como que o nosso aluno aqui, promessista, ele pode usar desse movimento do Espírito, crer nesse sopro do Espírito, para que ele também seja movimentado não só para essas ações de evangelização, mas a plantação de novas igrejas, a expansão do evangelho, lugares não alcançados, enfim, como que esse movimento da reforma se transforma num suspiro e ao mesmo tempo uma força motriz
para que a gente faça a missão de Cristo até a volta dele? Eu penso que vale aqui um destaque, pastor Samuel. A gente falou bastante de Lutero aqui, a gente entende que Lutero é um personagem importante nessa história toda, mas vale a pena a gente dizer que o verdadeiro, né, o principal personagem dessa história toda da reforma é a palavra de Deus. O principal reformador aí, né? É a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. O que há na reforma é uma redescoberta da Bíblia. Aquilo que aconteceu lá atrás no Antigo Testamento com Josias, por exemplo, né? É uma redescoberta da Bíblia. Uma redescoberta de tesouros, como ele vai dizer, né? Tesouros valiosíssimos que estavam escondidos por séculos, que a igreja trancou. Né? Por séculos. Agora, com a reforma, esses tesouros eles são escancarados, né? Com a reforma, esse tesouro ele é liberado. A gente citou aqui no início. Brilham à luz do dia. A gente citou o Sr. Félix aqui, Sim. Trazendo isso aqui para a nossa história, né? Como a palavra de Deus e o Evangelho têm uma capacidade de fazer coisas extraordinárias. Aquela Bíblia recebida pelo pastor João Augusto da Silveira lá atrás, né? Aquela Bíblia foi um instrumento pelo qual Deus trabalhou na sua vida, Deus trouxe convicções profundas para ele através daquela Bíblia. Uma Bíblia. E hoje a gente está aqui 90 anos depois. O Evangelho redescoberto. E hoje nós estamos aqui 500 anos depois da Reforma Protestante. Então, eu acho que nós precisamos também, nos dias de hoje, continuar esse mesmo caminho de redescoberta do Evangelho, de redescoberta da suficiência de Cristo, de redescoberta, né, da salvação pela graça. Então, não são os meus méritos, não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, mas é o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Isso é suficiente para nós. É disso que nós precisamos. E com base nisso tudo, nós somos desafiados a sair. Porque há um aspecto missional também na Reforma Protestante. Há um aspecto missional muito forte. A Reforma Protestante é um movimento que transfere as pessoas dos mosteiros para a vida pública. Transfere as pessoas do enclausuramento, né, onde se acreditava que era possível viver a santidade Sim. apenas, tira essas pessoas desse ambiente e traz eles para a vida pública. Uma das grandes contribuições da reforma é justamente essa, né? É mostrar que todos somos vocacionados, não apenas os bispos. Sacerdócio universal de todos os santos. O sacerdócio, ele pertence a todos. E nesse sacerdócio, nós podemos ser esse meio de ligação entre Deus e o povo, né? E entre o povo e Deus, aonde nós estamos, aonde Deus nos coloca. Então, é no meio dos nossos amigos, é na nossa família, é no nosso trabalho, é na rua onde nós moramos, é na cidade onde nós vivemos, é na igreja local onde Deus plantou a gente. Então, da mesma forma que aconteceu através da reforma, e milhares de igrejas foram plantadas, né, e surgiram através daquele movimento. Da mesma forma, hoje, através do avivamento, Deus ele continua ainda nos desafiando, né, a sermos cristãos, não apenas naquele ambiente ali onde é gostoso, né? Todo final de semana está todo mundo junto, está bem, está confortável. Sim. Mas, sobretudo, sermos cristãos aonde ele tem plantado cada um de nós. Quem sabe assim, surgirão novas igrejas, né? Novas igrejas serão Sim. plantadas para a glória de Deus também. Então, a reforma é também um movimento que nos provoca a sair, né? Que nos desafia a viver a vida do lado de fora. É o fazer no local e deixar que o Espírito expanda isso, né? É isso. O Lutero faz na Alemanha, mas o Espírito levou para outros lugares, né? Às vezes a missão cumprida dentro de casa alcança os vizinhos, né? Alcança o bairro, né? Vamos orar nisso? Amém. Pode fazer essa oração para a gente? Amém, pastor. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de passar esse tempo aqui importante,
falando acerca da tua palavra, falando acerca das tuas ações ao longo da história. O Senhor sempre o Senhor ao longo da história agiu, levantou homens e mulheres, despertou pessoas para que o Evangelho se expandisse, para que os teus planos se cumprissem, Senhor. Assim foi no período da Reforma Protestante e assim continua sendo nos dias de hoje. Nós oramos para que o Senhor nos ajude, oramos para que o Senhor nos abençoe. Sozinho nós não conseguimos, mas quem sabe, Senhor, através do teu poder, através da capacitação sobrenatural do Espírito, coisas incríveis também possam acontecer através da vida de cada um de nós, Deus. Pessoas simples, anônimas, mas que o Senhor pode usar também nesse tempo, nessa geração, para que o Evangelho possa ser, Senhor, compartilhado, para que o Evangelho possa ser conhecido por milhares e milhares de pessoas. Nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, e pedimos, usa-nos nesses propósitos para a glória do Senhor. Nós oramos. Amém. 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 Pastor Alex, mais uma vez, obrigado por sua participação. Espero que tenha outras, né? Meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de nada daquilo que foi ensinado hoje nessa lição, essa aplicação direta para você, para o seu coração. Meu irmão, pode acreditar. Deus tem o poder e Deus pode fazer algo extraordinário através da sua vida, através daquilo que você tem, através daquilo que você é. Creia no Evangelho de Jesus. Que Jesus te abençoe, que você tenha um bom restante de semana. Sábado, estudo da nossa lição bíblica, algumas igrejas às 9, outras igrejas às 10. Mas não se esqueça, bons estudos na palavra de Deus. E nos vemos na próxima semana.